Graças a Deus, igreja. Amém. É bom estarmos aqui. É sempre bom estarmos na presença do nosso Deus, é sempre bom estarmos na presença do nosso Pai, cultuando a Ele, recebendo graça na presença dEle. Amém? Irmãos, o Senhor tem levado, aliás, começar a falar que nós estamos com um projeto, retomando, digamos assim, o projeto de jovens, lá em Palmares. E o Senhor, Ele, digamos assim, Ele incomodou o David para que o Ministério de Jovens, nessa retomada, que nós já começamos há mais ou menos 3 meses lá em Palmares, não ficasse limitado somente lá. Até porque nós somos uma única comunidade, A Água da Vida, é uma única comunidade. Nós somos membros do corpo de Cristo, E somos ligados, por essa comunidade cristã que é a nossa igreja, a Água da Vida. E tudo que a gente pretende fazer lá, a gente pretende fazer aqui também, estender para a nossa comunidade aqui também. E o David, ele veio com a ideia de estender o Ministério de Jovens para cá, para que a gente possa alcançar vidas aqui também, com o Ministério de Jovens, alcançar jovens, fazer alguns movimentos. E nós estamos dando início neste culto aqui, que é um culto jovem, não é isso? Embora no que tange a faixa etária ainda não tenha nenhum jovem aqui, mas nós estamos dando o pontapé inicial com fé de que a gente possa alcançar vidas, amém? A fé, ela não é baseada nas coisas que se veem, não é isso? A gente lança o cajado, digamos assim, acreditando que Deus vai nos mover, vai nos levar a alcançar vidas, e creio que no tempo propício de Deus nós veremos jovens aqui, amém? E o Senhor, ele tem nos levado, a todo mês a tratarmos de alguns temas, mês a mês, nós tratamos de alguns temas, e o Senhor, ele tem nos levado, a ser edificados pelos temas que ele tem colocado em nosso coração, E neste mês não foi diferente. O Senhor nosso Deus, ele nos levou a tratar sobre o seu amor, sobre o amor de Deus, E o Senhor, ele colocou esse tema em nosso coração depois que o David fez a abertura em um culto de celebração lá em Palmares, quando ele leu João 3,16. E ele explanou de maneira muito graciosa sobre o amor de Deus em nossas vidas. E depois que ele terminou, eu cheguei para ele e disse: David, a gente tem que falar do amor de Deus, mano. E tal. Ele abraçou a causa na hora, Nós levamos a ideia para todos que estão à frente do Ministério de Jovens, E todos abraçaram a causa. E desde então nós estamos tratando disso, Com vídeos semanais lá no grupo do WhatsApp, Como também na célula. Na semana passada nós tratamos disso com o culto jovem que aconteceu lá em Palmares, E aliás foi bênção demais. Louvado seja o nosso Deus, porque os nossos irmãos aqui no Ministério de Louvor, foi lá, ministrou maravilhosamente bem, Os louvores ao nosso Deus, A nossa irmã Joana foi com muita graça da parte do nosso Deus e ministrou a sua palavra maravilhosa em nossas vidas. Todos nós fomos muito bem nutridos, todos nós fomos muito bem edificados, e eu tenho que dizer que os irmãos aqui em Água Preta, graças a Deus, estão muito bem servidos com o ministério aqui funcionando, Tanto o ministério da palavra como também o ministério de louvor. Amém, irmãos? E hoje não foi diferente, Hoje nós já desfrutamos desse ministério de louvor abençoado. O Senhor, ele derramou graça já desde o início, tanto desde a palavra inicial, pela nossa irmã Joana, como também pelo louvor. Amém? E eu creio que Deus já está nesse lugar desde o início, porque ele habita no meio dos louvores.
Mas o que é o amor, irmãos? Nós estamos tratando disso e a gente precisa saber o que é o amor. Irmãos, vocês abram aí as suas Bíblias em primeira carta do apóstolo João, 1 de João, capítulo 4, nós vamos ler somente o verso 8. Primeira carta do apóstolo João, verso 8. Já perto do finalzinho do Novo Testamento. Amém? A palavra de nosso Deus, ela diz assim, ó. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém, irmãos? A palavra de Deus, que é a verdade absoluta, deixa bem claro que Deus é amor. É possível que se a gente perguntar a alguém, se a gente perguntar a uma criança o que é o amor, talvez uma criança inocente, ela possa vir a dizer que a exata expressão de amor é aquilo que ela vê nos seus pais em relação a ela. Se a gente perguntar a uma criança que foi abandonada no lixo e em seguida ela foi adotada por alguém, essa criança pode dizer que a expressão máxima de amor está no fato dela ter sido adotada por aquele casal que a acolheu com muito carinho e com muito cuidado e demonstrou muito amor a ela. A gente pode dizer que alguém que, num estado terminal, por algum órgão que ele estava defeituoso no seu corpo, ele recebeu a doação de algum órgão, da parte de alguém, ela pode dizer que a expressão máxima de amor foi o fato de ela ter recebido a doação de um órgão de alguém. Não é? Mas a gente pode ver que a Bíblia prevalece diante da opinião de qualquer pessoa. A palavra de Deus, ela prevalece diante de qualquer experiência que alguém tenha tido ou recebido, e por qualquer coisa que ela tenha sido beneficiada, a palavra de Deus prevalece sobre qualquer experiência que alguém tenha tido em relação a qualquer expressão de amor aqui na Terra. A palavra de Deus não diz que o amor se expressa totalmente nos pais, que o amor não se expressa totalmente na bondade de alguém em relação a outra pessoa. Mas a palavra de Deus diz que Deus é amor. Amém? A palavra de Deus diz que somente Ele é amor. É o amor verdadeiro, é o amor total, é o amor pleno. A palavra de Deus é muito contundente quando diz que Deus é amor. E precisamos entender que o amor não é algo alheio a Deus, ou que ele se apropriou para que assim ele pudesse ser considerado como alguém que é amoroso. Não, o amor é algo que Deus tem. Na verdade, o amor não é algo que Deus tem, ou que ele adquiriu, ou que ele conquistou, mas que Deus, ele é, de fato, o amor. Amém? Nós, como servos de Deus, irmãos, nós podemos ter até algumas qualidades. Nós podemos ser sinceros, nós podemos ser honestos, nós podemos agir com a verdade. Mas por mais que a gente pratique essas coisas, sinceridade, verdade, honestidade, entre outras coisas, mesmo que a gente ache com carinho, nós não somos essas qualidades. Por mais que a gente pratique essas coisas, a gente não se torna essas coisas. Amém? De maneira nenhuma conseguiremos ser essas coisas. Conseguiremos ser a honestidade. De maneira nenhuma conseguiremos ser o carinho, por mais carinhosos que nós sejamos com quem nos rodeia. Mas a palavra de Deus é bem clara, que Deus, ele é amor. Amém? Ele age com amor. Ele pratica o amor porque ele é o próprio amor. Amém? Nós entendemos com isso que Deus não está o amor. Ele não é inquilino do amor.
Ele não é passageiro do amor. Ele é o próprio amor. Amém? Ele não tem fases relacionadas ao amor. Como as fases do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. Não. O Senhor, ele não tem estações. Ele não sofre estações. Amém? Ele é o próprio amor eternamente. Eternamente. É perene, é pleno, é equilibrado. É um amor que não se abala. Amém, irmãos? E o que Deus fazia na eternidade passada? Sendo Deus o próprio amor, e sendo Ele eterno, nós podemos entender que Deus sempre amou. Se Ele é eterno, como de fato Ele é, e se Ele é amor, como de fato Ele é, nós podemos dizer que Ele sempre amou. Ele amou na eternidade passada, Ele sempre amou, Ele ama hoje e Ele amará eternamente, irmãos. Ele continuará amando sempre, porque é a natureza dele. Vamos para Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, verso 4. Em Efésios, capítulo 1, verso 4, a palavra de Deus diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém? A palavra de Deus deixa bem claro aqui nessa passagem que Deus, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Já na eternidade passada, o Senhor já havia pretendido nos eleger. E isso já é, de fato, uma revelação de que Deus, ele já nos amava antes da fundação do mundo. Deus sempre nos amou desde a eternidade passada. E tem uma observação que eu preciso ler aqui para a gente, em relação à eternidade. Amém? E o que eu vou falar agora em relação à eternidade é até redundante. A eternidade passada, ela não tem fim. Amém, irmãos? O passado de Deus é um passado eterno. Então, ele nos amou desde o passado sem fim. É louco isso, né? A nossa mente não tem capacidade nenhuma de entender isso. De entender que Deus é eterno desde a eternidade passada. Porque a gente está acostumado a ver que tudo que existe teve um ponto de partida. Tudo que existe foi criado. Mas, como alguém já disse, Deus não existe. Ele é. Ele é eterno. Deus é, desde a eternidade passada. Ele é, de fato, o Pai da eternidade. Amém? A nossa mente não consegue compreender a eternidade passada e nem a eternidade futura de Deus. Deus não precisou de um ponto de partida para que, a partir daí, ele pudesse ser eterno. Não é? Deus é eterno desde a eternidade passada. Alguns aqui podem até lembrar, né, no tempo dos estudos, que existe uma aula na matemática que fala sobre a reta numérica. A reta numérica é aquela que tem o zero como ponto, né, de equilíbrio, digamos assim, e a partir do zero para a direita começa a se contar 1, 2, 3, 4, 5, até infinitamente. Do zero para trás, aí começa a se contar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até infinitamente, sabe? Podemos até ilustrar que o nosso Deus é esse, é assim. Um Deus eterno, desde a eternidade passada até infinitamente. O passado de Deus é um passado eterno. E ele tem o seu futuro eterno também. É um passado que não tem fim e é um futuro que não tem fim. Amém, irmãos? Difícil para a gente entender isso. Difícil para a gente compreender como é que algo nunca foi criado. Deus nunca foi criado. Ele sempre existiu. Amém, irmãos? Deus é amor, é eterno e é onisciente. Nós sabemos, de acordo com a palavra de Jesus,
com a palavra de Deus que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, mas não sabemos em que momento o Senhor decidiu planejar a obra de salvação por meio de Cristo na eternidade passada. Mas sabemos que Deus é amor, Ele é eterno e é onisciente. E Ele sabia que em algum momento da eternidade Ele planejaria a obra de salvação, a criação do mundo e a humanidade. Então, Deus, sabendo que em algum momento da eternidade passada, Ele resolveria planejar a sua obra de salvação, podemos dizer então que Deus sempre nos amou oniscientemente. Mesmo antes do Senhor Ele ter planejado a obra de salvação, Ele, por ser onisciente, Ele já sabia que planejaria, que resolveria isso com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo. E Ele sabendo que decidiria isso na eternidade passada, então nós podemos dizer que Deus, na sua sabedoria, Ele já nos amava. Ele sempre soube que nos amaria, Ele sempre soube que resolveria, juntamente com Cristo e com o Espírito Santo, planejar a sua obra de salvação. Embora a sua obra de salvação ainda não tivesse sido executada como de fato foi, por Cristo Jesus aqui na terra, Deus, Ele já sabia que isso seria preciso que acontecesse para nossas vidas. Então, se Ele sabia, então Ele sempre nos amou. O Senhor, Ele sempre teve essa ideia de que nós precisaríamos de uma expressão máxima de amor realizada por Ele, não é? Alguns pais, né, e eu posso falar por mim mesmo, dizem o seguinte, mesmo antes de terem seus filhos, que já os amava, mesmo antes de tê-los. Eu pensava isso a respeito do meu filho. Sempre desejei ser pai, sempre desejei ter um filho. E eu sempre o amei, mesmo antes dele nascer. Desde que eu me entendi por gente, que decidi, que pensei, que comecei a desejar ser pai, eu já amava a ideia de ser pai. Então, mesmo eu, na minha limitação, mesmo eu, na minha falibilidade, já amava a ideia de ser pai, mesmo tendo uma mente muito limitada, né? Imagina o Senhor que sempre é onisciente. Ele sempre nos amou, desde a eternidade passada. E como se manifestou o seu amor? Diante desse atributo que Deus é, desse atributo maravilhoso que define Deus como o amor em pessoa, precisamos responder a nós mesmos a seguinte pergunta: como Deus manifestou o seu amor ao mundo, a mim e a você? Eu dei alguns exemplos na semana passada, né, na abertura do culto, que alguns podem dizer que a expressão máxima do amor de Deus está no fato de Ele ter criado esse universo e nos favorecer com toda a sorte de recursos que este universo Ele nos dá. Nós podemos dizer que o amor máximo do nosso Deus foi expresso ao nos dar paz maravilhosa. Ou que o amor máximo de nosso Deus foi ter tirado alguém de um coma profundo e restaurado a sua saúde plena. Amém, irmãos? Alguns podem até dizer que ao receber a doação de alguém, de um órgão tão necessário, seja a expressão máxima do amor de Deus. Tem gente que quando olha para alguém fazendo um bem a outra pessoa, as pessoas dizem, é o amor de Deus na vida daquela pessoa. É Deus expressando o seu amor na vida daquela pessoa. Não que isso não seja, de alguma forma, Deus demonstrando o seu carinho, Deus demonstrando o seu cuidado, né? Eu já recebi muitos benefícios da parte de Deus, mesmo antes de eu conhecê-lo. Mesmo antes de eu ter me rendido ao Senhor Jesus Cristo, eu posso dizer que eu recebi inúmeras bênçãos da parte do Senhor, né? Recebi a bênção de ter pais maravilhosos. Inclusive, eu ainda tenho a minha mãe. E minha mãe, mano, na moral, a minha mãe é muito amorosa.
minha mãe é muito doce, minha mãe é muito carinhosa. E em algum momento da minha vida, mesmo antes de eu ter conhecido a Jesus Cristo, eu achava que o amor da minha mãe era o amor máximo. Eu olhava para minha mãe e via que a expressão máxima de amor era o amor da minha mãe. Era o amor do meu pai por mim. Amém. Cheguei a um ponto da minha vida, depois de eu ter Gabriel, e o meu coração explodia de amor pelo meu filho. Não conseguia de maneira nenhuma imaginar que houvesse amor maior do que o amor que eu sentia pelo meu filho. Para mim era a expressão máxima do amor que existe, era o amor de um pai para um filho. Aí, passei por uma situação com o meu filho de que quase eu o perdi. O meu filho, segundo os médicos, ele já nasceu com um tumor. Nasceu com um tumor na cabecinha dele e quase o perdi por causa desse tumor. Ele passou por algumas cirurgias terríveis. Graças a Deus, embora o tumor fosse benigno, né? Mas ainda assim o médico declarou que era um tumor que ele poderia morrer até mesmo na mesa da cirurgia. Eu ainda não era crente, né? Mas ainda assim incomodava no meu coração a ideia de que havia um Deus que poderia cuidar do meu filho. E eu recorri a esse Deus, né? E Deus, ele cuidou do meu filho, ele livrou o meu filho da morte, tanto é que ele está por aí brincando, correndo, inteligentíssimo demais, fraquino também. E quando Deus realizou isso, até mesmo na minha ignorância em relação a Deus, em relação a Cristo, eu cheguei a imaginar que Deus de maneira nenhuma poderia expressar amor maior por mim do que aquele ato de bondade quando ele cuidou do meu filho. Mas, mesmo diante de todas essas coisas, de todos esses benefícios que o Senhor fez por mim, diante de todos os benefícios que o Senhor tem feito na humanidade, e a humanidade pode até definir que o amor de Deus se limita somente aos benefícios que ele faz na vida deles, como eu pensei que o amor de Deus se limitava aos benefícios que ele tinha feito na minha vida, eu posso dizer com toda a certeza do mundo que eu estava errado, que eu estava totalmente errado, que tudo aquilo que o Senhor fez por mim, que ele tem feito por inúmeras pessoas, não passam de gotas de amor da parte do nosso Deus, não passam de grãos de amor da parte do nosso Deus, não passa da graça comum, né? É aquele cuidado que o Senhor tem, que derrama chuva sobre maus e bons, sobre justos e injustos, faz o seu sol nascer para justos e injustos. Mas o Senhor, ele demonstrou o seu amor de uma maneira bem extrema. Amém, irmãos? E é o que a gente vai ver em 1 João, capítulo 4, verso 9 e 10. A gente vai ver como, de fato, o Senhor manifestou o seu amor pleno, o seu amor extremo, o seu amor infinito em nosso favor. 1 de João, capítulo 4, versos 9 e 10. A palavra de Deus vai dizer assim, ó: o amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém, irmãos? A palavra de Deus deixa bem claro aqui que o amor de Deus para conosco se manifestou no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Essa foi a prova máxima do amor de Deus.
Não existe nada no mundo que possa superar o amor de Deus em relação ao amor de Jesus por nós, né? Somente por meio de Cristo é que podemos conhecer o amor máximo de Deus. Somente por meio de Cristo é que nós podemos conhecer o amor extremo de Deus, porque foi um amor sacrificial, sabe? O Senhor nosso Deus, ele deu tudo em nosso favor. Ele deu Deus em nosso favor. E quem é Deus? Deus é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é tudo infinitamente, tudo de bom infinitamente. Então Deus, Ele nos deu tudo, tudo infinitamente. Amém, irmãos? Louvado seja o nosso Deus por esse amor tão grandioso. Vamos ver João 3,16. Eu acredito que é impossível falar do amor de Deus sem mencionar João 3,16. A palavra de nosso Deus diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem outras versões que dizem que Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui na versão da século 21 diz que Deus amou tanto o mundo. O apóstolo João, ele não tem uma palavra exata para quantificar a totalidade do amor de Deus. Mas como é que o nosso irmão João, ele poderia ter uma palavra para expressar exatamente, absolutamente o amor de Deus? Como é que se expressa uma coisa que é infinita? Como é que se expressa em palavras exatas, em palavras absolutas, algo que é infinito? O apóstolo João foi ao máximo que ele poderia expressar em palavras o amor de Deus, e ele apelou. Deus amou o mundo de tal maneira. Não tinha palavras para colocar no verso 16 algo que pudesse realmente ser exato ao expressar o amor de Deus. Nós podemos dizer que Deus, ele nos amou até o último número, sabe? O Senhor, ele nos amou infinitamente. Ele nos amou até o último número. Dentro da contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele nos amou até o último número. Sabe qual é o último número, David? É infinito. Ele nos amou até o último número. Ele nos amou infinitamente. O amor de Deus por nós é tão grande que é de tal maneira, que vai até o último número, que é do tamanho do infinito. E o amor de Deus por nós, irmãos, ele tinha que ser de tal maneira. Ele tinha que ser até o último número. Ele tinha que ser expresso por meio de Cristo, por meio do Senhor Jesus Cristo. Porque nós precisávamos que o amor de Deus fosse de tal maneira mesmo, que o amor de Deus fosse maior do que o peso do nosso pecado. Deus não poderia de maneira nenhuma expressar o seu amor e nos salvar do nosso pecado, oferecendo o universo inteiro em nosso favor. Deus não poderia de maneira nenhuma expressar o seu amor para nos salvar, oferecendo qualquer recurso que ele tivesse ou que ele tenha, que não fosse o Senhor Jesus Cristo. Nada no mundo poderia ser objeto para que Deus pudesse expressar o seu amor em nosso favor. Nada no mundo poderia nos salvar. Nada no mundo poderia nos livrar da condenação do pecado. Nada do mundo poderia ser dado em troca em nosso favor, se não fosse o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele é a expressão máxima do amor de Deus. Ele é a expressão máxima do amor de Deus. Uma expressão maior do que o peso do nosso pecado, que nada poderia substituir o Senhor Jesus para nos salvar. Nem miríades e miríades de anjos poderia substituir Jesus Cristo e nos salvar.
Somente Jesus é que poderia tomar essa atitude e expressar o seu amor em nosso favor. Vamos para Romanos 5:8. Romanos 5:8 vai dizer assim, ó: mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. O apóstolo Paulo, ele vai concordar com o apóstolo João. E assim como o apóstolo João, o apóstolo Paulo, de maneira nenhuma, vai ter palavras para expressar também o seu amor por nós. E ele concorda com o apóstolo João, quando o apóstolo João diz que Deus manifestou o seu amor por ter enviado Cristo em nosso favor. O apóstolo Paulo diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Amém, irmãos? Tem um louvor que ele diz assim, se eu soubesse cantar, eu cantaria para vocês. Mas Deus tem misericórdia da vida de vocês e não vai permitir que eu faça isso para vocês. Amém? Mas tem um louvor que diz assim, ó irmãos. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o oceano secou. Tudo perde o valor, se isto não for amor. Amém, irmãos? Se a obra maravilhosa de Deus em nossas vidas, através de Jesus Cristo, não for amor, eu não sei o que mais é. Não sei o que mais é. Se o que Jesus fez por nós não for uma expressão máxima do amor, nada mais é, irmãos. Nada mais. Jesus, ele se deu em nosso favor, expressou o seu amor em nosso favor. E a gente pode ficar seguro que esse amor não depende de nada do que nós façamos. A irmã Joana falou isso na ministração no sábado passado. Deus não precisa de incentivos para nos amar mais. E nada o desmotiva para que ele nos ame menos. Eu vi uma frase essa semana, até publiquei lá no grupo de jovens, que dizia assim: eu peco, e isso não diminui o amor de Deus por mim. Eu falho ao inconscientemente tentar diminuir o amor de Deus por mim. Não vai diminuir nunca, né? Deus nos amou antes da fundação do mundo, ele nos ama hoje e nos amará eternamente. Amém, irmãos? Vamos ler Efésios, capítulo 2. Efésios 2, versos 4 e 5. Efésios 2, versos 4 e 5. A palavra de Deus diz assim, ó: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A palavra de Deus diz que o amor de Deus é riquíssimo. O apóstolo Paulo, ele não tem palavras ao expressar o amor de Deus, por isso ele diz que o amor de Deus é imenso. Amém? Irmãos, aqui nessa passagem que nós lemos, fala de misericórdia e de graça. O amor de Deus, ele pode ser definido como misericórdia e graça. Misericórdia para que Deus não derrame aquilo que nós merecemos, que é a sua ira. E graça é Deus derramando aquilo que nós não merecemos. A misericórdia não permite que Deus derrame aquilo que nós merecemos, que é a ira dele.
Nós merecemos a ira e a misericórdia de Deus segura a ira de Deus para que não seja derramada sobre nós. E a graça de Deus, ela derrama sobre nós aquilo que não merecemos. Então ele pega esses dois braços que expressam o amor de Deus, misericórdia e graça, e nos abraça e nos envolve com o seu amor maravilhoso. E ele nos livra da condenação pela misericórdia e pela sua graça. Amém, irmãos? Vamos, para finalizar, vamos ler em Romanos, capítulo 8. Romanos 8, versos 38 e 39. A palavra de Deus diz bem assim, ó. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? O amor de Deus por nós é um amor implacável. O amor de Deus por nós é um amor imbatível. Ele nos amou e nos amou de uma vez por todas. Como o Senhor Jesus mesmo disse, todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim. E aquele que virá a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Né? Estamos guardados nas mãos do Senhor Jesus. Estamos protegidos. Né? Ele é aquele mais valente que a palavra de Deus diz. Que havia um valente e veio o mais valente e nos arrebatou da mão daquele valente. Né? E agora não tem ninguém mais valente do que o Senhor Jesus. Estamos seguros nas mãos do Senhor Jesus, protegidos, seguros eternamente, que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos arrebatar, nos tirar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Se você está envolvido por este amor, pode ter certeza que você está guardado eternamente. Você está seguro eternamente. Você tem a garantia do Senhor Jesus de que será amado eternamente. Amém? Senhor nosso Deus, Pai Santo, te agradecemos, Senhor amado, por Tua palavra, Deus, por revelar, Senhor, o Teu amor, Pai. Um amor tão profundo, um amor infinito, um amor extremo, Deus. Que por mais que a gente passasse o resto da vida, Deus, tentando expressar em palavras, argumentar em palavras o Teu amor, Senhor, de maneira nenhuma conseguiríamos esgotar, Senhor. E, Senhor, mesmo que a gente tentasse, Senhor, escrever em livros sobre o Teu amor, Senhor, de maneira nenhuma nós conseguiríamos esgotar o Teu amor em palavras, Pai. De maneira nenhuma, Senhor, passaríamos realmente a nossa vida e ainda assim não conseguiríamos, Senhor, concluir um livro que só fale só do Teu amor, Pai. Senhor, nós passaremos a eternidade toda conhecendo o Teu amor, Senhor. E cada vez mais conhecendo o Teu amor na eternidade, meu Deus, ainda assim teremos mais e mais para aprender do Teu amor, Pai. Sim, Deus, porque é um amor grandioso e infinito. É um amor que a gente não consegue de maneira nenhuma concluir em palavras, Deus. Obrigado por Teu grande amor, Senhor. Só nos resta somente, meu Deus, repousar no Teu amor, Pai. Só nos resta somente, Senhor, sermos gratos por Teu amor maravilhoso, Deus. Deus Santo, ajuda-nos, Senhor amado, a estarmos buscando mais e mais a Tua face, meu Deus, e desfrutando mais e mais do Teu amor, Pai. Sim, Senhor, que possamos cada vez mais buscar a Tua face e receber graça de Ti, Deus. Senhor amado, abençoa-nos, Senhor, para que a gente crie coragem, Deus, e revele esse Teu amor na vida das pessoas que ainda não conhecem, Deus. Que possamos pregar o Evangelho e abençoar pessoas, Senhor, com o conhecimento de Teu Filho, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa, Pai. Amém.